bolachas artesanais e pintadas à mão. Hoje vamos conhecer a história das bolachas Vó Frida, bolachas especiais que estão passando de geração em geração. Estamos aqui agora na cozinha da Bolachas Vó Frida com a Gladys, que vai trazer alguns segredinhos dessa bolacha tão gostosa que tá ganhando Itapiranga e toda a região. Gladys, qual que é a etapa, o primeiro passo das bolachas? Bom, o primeiro passo é a receita, né? Nós temos que preparar a receita da bolacha. É uma receita de mel com especiarias. E nós vamos começar colocando primeiro, então, a manteiga para bater junto com o açúcar e os demais ingredientes. Então, vamos colocar. Vai, manteiga, açúcar é o primeiro passo na batedeira. Manteiga, açúcar. Então, nós vamos bater essa manteiga com açúcar primeiro, um pouco. Vamos acrescentar os ovos. Uma parte delicada da receita, né? Sim. Batemos novamente um pouquinho. E já vamos acrescentar o mel, que é a receita da bolacha de mel com especiarias. Que é uma das receitas que vocês fazem aqui, mas tem outras também, Gladys? Sim, nós temos essa aqui de mel com especiarias, mas também fazemos a de melado com especiarias. Temos também a amanteigada com baunilha, que também é uma receita uma bolacha muito procurada, né? Então vamos dar uma batidinha novamente. Isso. As receitas todas artesanal assim, né, Gladys? Todas bem artesanais. Nós temos só uma batedeira, né? E a massa, ela é feita diariamente. Então, é uma massa que vai para descansar depois. Ela precisa de algumas horas de descanso. Enquanto isso, a gente já sempre tem outras preparadas que a gente já vai trabalhando, já vai assando, já vai recortando e já vai depois decorando também, né? Não é uma massa que é feita na hora e já vai pro forno, não, é de um dia pro outro. Não, essa de mel com especiarias é uma massa que precisa de algumas horas de descanso, né? No mínimo 12 horas. Então, essa não conseguimos fazer assim no mesmo dia. Então, quando a demanda é grande, o trabalho já começa muito antes de ir ao forno mesmo. Começa normalmente bem cedo, né? De madrugada. Nossa! Essa época, Páscoa e Natal, que são as datas mais comemorativas, né? E que nós temos uma demanda muito grande, nós começamos bem cedo, de madrugada já, para conseguirmos dar conta. Agora a parte da farinha? Isso, primeiro nós vamos colocar ainda o bicarbonato com a água. Então mistura o bicarbonato na água. Qual a função do bicarbonato? Uma curiosidade particular minha, assim. Ele dá maciez. O crescimento da bolacha e a maciez dela também. E vai com a mão mesmo. Eu primeiro dou uma misturada com o batedor mesmo. E depois eu acrescento a farinha e aí tem que ir com a mão.
Aí E não nessa tem. parte não dá pra se preocupar com sujeira, né? Por ser artesanal, não pode se preocupar com isso, né? A gente tem, sim, tomar todos os cuidados, né? Mas tem que ser com a mão, né? Não tem outra forma. Essa Então, que é o diferencial do artesanal mesmo, né? é totalmente... O nosso trabalho aqui é totalmente artesanal, né? Desde a preparação da massa até depois a decoração também, totalmente artesanal. E assim, Cláudia, o processo todo, quanto tempo leva de fazer a receita até finalizar com a decoração? Hoje, assim, digamos um pedido, depende também a quantidade, né? Olha, depende muito da quantidade e depende também da decoração que o cliente quer na bolacha, né? Porque hoje existem desde as decorações mais básicas, mais simples, até as decorações bem sofisticadas, inclusive com pintura em aquarela. Nossa! Né? Então, existem muitas técnicas de decoração, né? Então, assim... Uma decoração simples, uma média de quanto tempo de preparação de toda a receita? De toda todo a o processo? receita, olha, umas 2 horas. Né? Fora as horas de descanso, né? Exato. Aí, incluindo o assar a bolacha, o depois recortar e ainda decorar de uma forma mais simples, tranquilamente, 2 horas, 2 a 3 horas. E agora uma outra curiosidade, como começou esse gosto pelas bolachas? Não é de hoje, né? Não, na verdade, assim, eu sou de uma família de origem alemã, né? Meu avô veio da Alemanha e eu sempre tive um gosto muito grande pela culinária. E quando eu morava com os meus avós, o tempo que eu morava com eles, eu ajudava muito a minha avó a fazer essas bolachas. Mas eram bolachas simples, né? E depois, com a minha mãe também, em períodos de Natal e Páscoa, a gente sempre fazia e ajudava, né? Tradição alemã, né? Tradição alemã, exatamente. E essas especiarias, né, as bolachas de mel, melado, com cravo, com canela, elas já sempre foram muito tradicionais na família, né? Mas, assim, eu tentava descobrir uma forma diferente de decorar as bolachas, porque é a tradição mesmo fazer a decoração com os confeitos, isso, né? A clara do ovo batida com açúcar e coberta, né? Se espalhava com uma faca em cima da bolacha e depois se colocava bolinhas coloridas, né? Isso. E ainda precisava de algumas horas para secar depois, né? Porque eram produtos totalmente caseiros, né? Quando em dias de chuva não era bom fazer bolacha, né? Dia de chuva era bem complicado. E eu comecei a me interessar a tentar fazer de forma diferente e fui pesquisando. Eu fui testando com os produtos que tinha no mercado, mas eu achava ainda que já via alguma coisa diferente, mais bonita. Não, eu preciso descobrir. E quando eu me aposentei como professora, eu tive a oportunidade, quer dizer, eu descobri que em Curitiba tinha pessoas que ofereciam cursos. E cursos de bolachas, né, de decoração de bolachas, exatamente da forma como eu queria aprender e fazer também. E aí eu fui para lá, numa sexta-noite, passei um sábado inteirinho fazendo o curso e voltei com aquilo que eu precisava para começar a fazer também, né? Mas esse espírito empreendedor já vinha antes também, quando tu ainda eras prof, né? Sim, eu já fazia naquela época, já presenteava assim alguns amigos e na família era eu que fazia, né? E isso foi assim amadurecendo, foi crescendo, essa curiosidade foi aumentando cada vez mais, até que depois disso, então, desse curso, a Angélica começou também a se interessar e descobrimos, inclusive, que existia um Congresso Brasileiro de Biscoitos Decorados. E ali a gente pegou, assim, muita informação, muita informação. Mas naquela época nós já tínhamos colocado, já tínhamos oficializado a Vó Frida, né? Só começamos a incrementar e a
a produzir mais, né, e a melhorar a nossa técnica de decoração, e foi dessa forma, né. E hoje o grande diferencial da avó Frida, decoração, gosto e qualidade? Com certeza, eu acho que são as três coisas que se unem ali. O gosto, né? A gente percebe assim que elas são muito muito procuradas, né? A de mel, que especiarias principalmente, pelo sabor, que é o que o pessoal vem nos falar, né? A qualidade também e a decoração, que também chama atenção, né? Porque é uma decoração assim totalmente diferente da que existe hoje aqui na nossa região, né? Hoje nós fazemos bolachas de diferentes temas, né, com diferentes decorações em cima. Para várias ocasiões também, Para várias né? ocasiões. Quando antigamente se fazia bolacha apenas no Natal, na Páscoa, né, ou em uma data mais festiva, como o Kerb, na época, né, que também é uma tradição. Nossa, muito. Nossa. Hoje a bolacha já faz parte como presente, como lembrança de festa de aniversário, de casamento, de batizado, né? Então nós produzimos bolachas o ano todo. Nossa. Produzimos bolachas o ano todo. Mas a Páscoa e o Natal é o período em que nós mais trabalhamos, que nós mais produzimos. Então estamos no período de alta produção fazendo essa matéria. Exatamente. Dando sequência à receita, então agora você mexeu também com as mãos, Isso. já a massa bem homogênea. Essa massa agora, ela vai descansar. Eu coloco ela num saco plástico, né? Tem um saco aqui reservado. E ela vai descansar no mínimo 12 horas. Descansa fora da geladeira? Ela descansa fora da geladeira, sim. Uma massa assim, quantas bolachas, Cláudia, uma receita dessas faz? Olha, também depende do tamanho dela, né? Mas em torno de 80, 90 bolachas. E o processo de finalização para assar, consegue assar tudo de uma vez? É mais de uma fornada? Não, é mais que uma fornada. Nem todos têm essa noção, né? Então, essa massa agora vai descansar. Vamos deixar ela aqui. Agora, Gladys, a massa já descansou e agora é a parte de cortar e levar para o forno. Sim, agora a massa está descansada, ela descansou no mínimo 12 horas. Eu tiro ela do saco plástico, né? Coloco um pouquinho de farinha para ela não grudar. E eu preparo ela agora para ela ser aberta, né? Um diferencial também é essa parte da massa descansar, porque que eu me lembro assim das bolachas que a minha mãe fazia, ia direto ao forno. Sim, na verdade existem receitas, né? Diferentes receitas. Então, existe uma receita que é muito preparada aqui, que é onde vai o sal amoníaco, né? Exato. E essa massa, ela não precisa descansar, né? Não é o que você coloca o bicarbonato. Eu coloco o bicarbonato em função do mel, né? Porque o melado, o mel, ele prefere que se coloque o bicarbonato de sódio na receita, né? Uhum. E também falando um pouquinho da questão do nome, Vó Frida se remete à tua mãe? Sim. A minha mãe se chamava Winfrida e ela era conhecida como Fritz, né? E alguns então chamavam de Frida. E quando nós estávamos procurando um nome para o nosso empreendimento aqui, pensando muito e pensando em relacionar com a nossa cultura, com a nossa história, nós chegamos a conclusão de que o nome que poderia ser muito lindo e uma homenagem a ela também seria então Vó Frida.
Então, um nome que remete a muitas lembranças e memórias afetivas também da tradição alemã de fazer bolacha. Sim, com certeza. É uma lembrança hoje, assim, que a família toda, né, quando ouve o nome Vó Frida, né, lembra a minha mãe, né? Vem imediatamente toda a lembrança da vivência com a minha mãe, com a vovó Frida, né? E ela fazia bolachas também. Ela fazia bolachas também, ela fazia... Como antigamente, né, se fazia tudo mesmo, né? Então, a cuca, o pão, as bolachas, tudo eram feitos... Artesanalmente, né? Você comprava alguma coisa assim, lá de vez em quando, né? Agora, processo de corte com forminhas alusivas às datas do ano. Isso. Hoje nós vamos usar os cortadores de Páscoa, né? Temos o ovo, tem o coelho também, né? O coelho maior também, a cenoura, que também, né, remete ao coelho, né? Então, são esses os cortadores que a gente mais utiliza agora na Páscoa, né? Mas, então, épocas de Natal, a gente faz as bolachas com motivos natalinos. Quando é aniversário, o cliente escolhe, né, o que ele quer, uma flor ou uma placa, alguma coisa, né? Batizado também, nós temos também as placas e os motivos que podem ser produzidos em cima da bolacha, né? E assim, hoje cada data comemorativa pode ser reproduzida em cima de uma bolacha. Olha só. E a espessura da massa? Não tem um padrão, ou como que é a questão da massa? Olha, eu uso esse rolo de abrir, né? Bem diferente, inclusive. Ele tem diferentes espessuras, né? Então, se coloca a espessura que você quer. Para padronizar mesmo, consegue utilizando esse rolo? Isso. Eu utilizo praticamente só essa medida, né? Não é o abridor comum. Não é o antigamente. Eu tenho esse também ainda, o de madeira, né? Exato. Mas também não é mais permitido que rolo se de utilize. macarrão, que eles falam. O rolo de macarrão, né? Esse nós temos que futuramente vai no nosso museu, exatamente, né? Ele rola e consegue atingir uma uniformidade da massa em toda a receita. Isso interfere também depois no próprio peso, né? A gente consegue ter assim uma média de peso em todas as bolachas, né? Claro, dependendo do tamanho do cortador também, né? Então, cortamos, colocamos na assadeira. A mão de obra é muito diferente daquela industrial, né? Sim, com bolachas industriais, né? E elas precisam de um espaço também entre elas, elas ainda vão crescer, né? Elas vão crescer. Vó Frida, agora, em quanto tempo já de empresa, Cláudia? Claro que já vem de anos também a tradição e fazendo para os teus amigos, mas como Vó Frida, quantos anos agora? Vai para 4 anos. Fazemos cursos e assistimos aulas online também, frequentemente, né? Para estar trazendo algo diferente e melhor a cada ano também. Exatamente. Então, eu acho que o que realmente assim vai mudando além das receitas, que a gente vai procurando também colocar outras receitas junto, mas a decoração é um dos diferenciais, né? E a receita também, assim, para quem está nos assistindo, é segredo, né? A receita é segredo. Exatamente. A base, não, mas os detalhes são segredo. Sim, com certeza. Assim como qualquer empresa que trabalha nesse ramo, né, tem as suas receitas que não são reveladas 100%. Pronto, uma fornada de bolacha e agora ela vai pro forno agora, né? Quanto tempo? O forno vai em média 15 minutos.
toda fornada, né? São 4, o forno tem 4 bandejas. Eu costumo encher primeiro todas as bandejas e depois eu coloco no forno, né? Gladys, bolachas prontas, agora a parte da decoração. Exatamente, depois delas assadas, elas têm um período em que elas precisam esfriar, né? E depois disso, então, elas vão para a decoração. Hoje quem faz a decoração é a Angélica, mas no início era você. No início foi comigo também, né? E a Angélica, aos poucos, foi aprendendo também e foi através de cursos, através de aulas online, inclusive, né? E ela foi assumindo essa parte, né? Porque eu fico mais com a parte de fazer a massa, de assar, de recortar e depois ela senta para decoração. Angélica, então, formada em nutrição, fazendo parte também de toda essa história da avó Frida. Sim, Fernanda, eu sou formada em nutrição, então eu uno a minha profissão também com a produção das bolachas decoradas. Então essa parte de decoração, dos detalhes, acabamento e todas as técnicas envolvidas, eu que faço aqui. Então cada técnica tem um ponto de glacê real específica. Então tem um ponto que é para escrita, então caso a bolacha tenha algum nome, algum Feliz Páscoa, Feliz Natal, é um ponto. Existe o ponto de contorno, que é como se fosse uma barreira para o glacê mais fluido, que vem depois, para não escorrer. Existem técnicas que o glacê fica no mesmo nível, né, que a gente chama de molhado no molhado. Tem outras técnicas que precisam secagem, que dão volume. Então, personagens, o próprio coelho. Então, cada detalhe é feito e levado para secar numa desidratadora de alimentos. E hoje, decoração feita com glacê e corantes? Isso. Nós utilizamos o glacê real, ele é um glacê industrializado. Esse glacê ele tem conservante e ele também é feito com um ovo pasteurizado. Então, por uma segurança alimentar, a gente utiliza esse produto para ter uma maior durabilidade também e não ter nenhum problema alimentar. E o corante também, né? Nós usamos um corante alimentício que dá as cores, esse visual que chama atenção. E por ser um processo todo artesanal, quanto tempo mais ou menos para decorar uma bolacha, Angélica? Depende muito, existem graus de decoração, né? Mas eu vou te dar um exemplo de um personagem ou até mesmo o coelho, né? Agora que nós estamos em época de Páscoa, esse coelho unitário que nós estamos comercializando, ele tem uma etapa em que eu projeto o desenho, então ele está salvo em um pendrive, eu utilizo um computador para projetar. Então, o primeiro passo é fazer o traçado. A partir disso, então, eu faço o contorno, o preenchimento e existem várias etapas de secagem. Para esse coelho, considerando todas as etapas, em média 45 minutos por bolacha. Por bolacha. Lembrando que essa decoração que você fez para nós no vídeo é uma decoração simples. Isso, essa é a decoração que a gente chama molhado no molhado. Então eu primeiro preenchi com a cor branca e depois com o glacê também fluido no rosa eu fiz pequenas bolinhas. Então ela fica uma decoração no mesmo nível, né? Então a gente faz por etapas justamente para que as cores não se misturem e não fique no mesmo nível, né? Não manche. E também para dar o volume. Então se a gente for olhar o coelho, nós conseguimos ver bem delimitado o braço do coelho, as orelhas separadas, os detalhes do braço com o corpo do coelho. Então isso tudo é feito com etapas de secagem no meio. Por que largar a profissão, inclusive se dedicar só à avó Frida? Bom, tem todo um aspecto familiar, de tradição, então
a bolacha desde a minha infância na casa da minha avó, reunindo tios, primos, né? Então tem esse simbolismo. O meu relacionamento com a minha mãe também, né? Algo que me une a ela, né? E também é algo que eu relaxo, é uma terapia, é um momento em que eu coloco tudo que eu sinto, né? Tudo que eu tenho de planos, minha mente, enfim, eu tô ali concentrada nesse momento. É um momento de prazer, né? Então é um momento que eu uni de prazer com o trabalho. Como é ver o semblante dos clientes e os feedbacks de quem compra os biscoitos da Vó Frida? Ai, é emocionante, é uma satisfação enorme, porque nós nos dedicamos muitas horas na produção de uma bolacha e quando a gente recebe esse retorno de que, além de gostosas, são bonitas, o coração aquece, né? A gente vê que todo aquele trabalho valeu a pena. E hoje, para quem tem interesse, é só por encomenda, né? Exatamente. Agora nós estamos num processo de transição, então como antigamente minha mãe ficava a maior parte do tempo aqui na Vó Frida, agora tem o meu auxílio num período maior, né, de tempo. Estamos em transição entre ter produtos à pronta entrega e ter encomendas. Mas Páscoa, Natal, a procura é muito grande, então a gente sempre aconselha a encomendar para garantir as bolachas. Foi feita uma venda, na verdade, para uma cliente nossa de Tunápolis, que enviou para a Alemanha. Olha só, sim, ultrapassando fronteiras. Sim, para uma amiga dela na Alemanha foi feita sim. Mas no Brasil já enviamos para diversas localidades, São Paulo, Natal, no Rio Grande do Norte, Campo Grande, né? Então a gente já foi para outras localidades também do Brasil. O que facilita a questão da internet, né? Exatamente, as redes sociais facilitam muito esse contato nosso com clientes e amigos de outras localidades que entram em contato conosco e nós enviamos.